lugar. Eu quero ser em breve um texto bem conhecido pela nossa igreja, o livro do profeta Daniel, no seu capítulo número 3, nesta noite, para a nossa breve meditação. O livro do profeta Daniel, no seu capítulo número 3, nesta noite, para a nossa breve meditação. Glória a Deus, enquanto você procura o texto aqui, quero dizer aos irmãos que estão debaixo da bênção pastoral do meu pastor, meu pai, pastor Tony. Ele não pode estar conosco nessa noite, devido a tempo de agenda também, né? Mas ele falou: meu filho, vai lá e entrega a palavra. Aqui estamos nós. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, o verso de número 24. Desta noite, para a nossa breve meditação. Amém. Amém, meus irmãos. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, nesta noite, para a nossa breve meditação. Portanto, eu quero ser bem breve com aquilo que o Espírito Santo deu ao meu coração nesta noite, que nos diz assim no texto sagrado, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, verso de número 24, que nos diz assim o texto: então o rei Nabucodonosor ficou espantado. Ele levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não estamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento algum, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E você diga glória a Deus. Glória a Deus. Assentai-nos por gentileza nesta noite. Deus Cristo possa abençoar toda a congregação. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, amantíssima noiva do Cordeiro de Deus, esse texto por qual temos por base da mensagem desta noite nos traz à memória a história dramática de 3 jovens hebreus que se encontravam na província de Dura, na terra da Babilônia, e nos conta a maneira milagrosa a qual Deus operou livramento e salvação para aqueles que creram e não negaram o seu santo nome. Mas, para que nós possamos compreender acerca do texto, agora fora lido nesta casa, nós devemos entender que a cidade a qual Deus escolhera para ser por honra, por glória e por louvor do seu nome entre as nações, a saber, a cidade santa, o monte Sião, conhecido como Jerusalém, se desviou dos seus caminhos, afastando-se assim dos mandamentos e dos preceitos do Senhor. Jerusalém, cidade é esta que outrora fora conhecida como a cidade de Salém. Jerusalém, cidade é esta que outrora fora a habitação de um povo conhecido como os Jebus ou Jebuseus. Jerusalém, esta mesma cidade que seria a capital do reinado unificado do filho de Jessé, cujo nome era Davi. Jerusalém se encheu de iniquidade, de corrupção, desviando-se assim dos mandamentos e dos preceitos do Senhor. A verdade é que esta mesma cidade, ela foi capital espiritual de toda a nação do povo hebreu, porque como já fora citado nesta noite, quem não se lembra do filho de Jessé, conhecido como Davi, quando ele colocou um intuito, um propósito no seu coração, dizendo: como trarei a mim a presença do Senhor, como trarei a mim a presença do Eterno. E a Bíblia nos diz que ele, por sua vez, ele vai procurar meditar, ser instruído na lei do Senhor, para trazer a presença do Senhor para Jerusalém. E quando ele realiza este feito, Jerusalém se enche de alegria, e todos os seus moradores jubilam de tanta alegria diante de Davi, porque ele trouxe para Jerusalém a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do pacto, aonde o Senhor era entronizado entre os querubins. E quando a arca é trazida para Jerusalém, Jerusalém se tornou a capital espiritual de toda a nação de Israel. E a Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava aberta para toda aquela nação. Glória! Certamente Deus se revelou a seu filho Salomão, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Isso foi decorrente por causa da presença do Senhor, que se encontrava estabelecida na cidade de Jerusalém. Todavia, Jerusalém se encheu de iniquidade, Jerusalém se encheu de corrupção, a prostituição se encontrava no meio dos homens, de maneira que Deus dos altos céus, a Bíblia nos diz que Deus, na sua infinita compaixão, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, a Bíblia afirma ao nosso interior que o próprio Deus agora ele vai se levantar para julgar toda a sua casa. O próprio Deus agora ele vai se levantar para proclamar os seus juízos. Não era contra os seus adversários, não era contra aqueles que procuravam mal a toda a descendência de Abraão, mas era por aqueles que proclamavam santo, santo ao nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus ele é amor, mas ele é justiça. Deus ele é compaixão, mas ele é fogo consumidor. Aprove a Deus agora colocar o seu plano em ação, colocar o seu instrumento de guerra em prática, de maneira que quando Deus ele vê a calamidade espiritual de toda a nação de Israel, Deus vai lá nos territórios do norte, a saber, a noroeste de Jerusalém, em busca de um homem para pronunciar a sua palavra. E a Bíblia nos diz que depois de tanto Deus procurar diligentemente, Deus vai encontrar um homem conhecido como Jeremias, o filho de Hilquias, um dos moradores dos vilarejos de Anatote. E a Bíblia nos diz que Deus vai levantar Jeremias para ser a sua voz profética. Aleluia, Jeremias ele foi levantado para pronunciar a palavra do Senhor. O que me chama a atenção é que este mesmo Jeremias, ele é chamado, comissionado, vocacionado para proclamar a palavra que se nós olharmos toda a trajetória deste homem, nós entendemos que o seu ministério, a sua vocação foi melancólica, porque ele também foi conhecido como o profeta das lamentações, o profeta das lágrimas, porque ele via a ferida, a chaga que se encontrava em Jerusalém, e também ele contemplava a destruição repentina. Mas a Bíblia nos diz que ele foi levantado para pronunciar a palavra do Senhor. A verdade é que quando ele profetizava, havia homens, doutores da Bíblia Sagrada, entendidos na lei, na Torá, na Taná, no Pentateuco, na lei mosaica, homens que eram da descendência de Abraão, prepúcio cortado, e quando ouviram a palavra qual Jeremias profetizava sobre a face da terra, eles se indignavam. Por quê? Profetizar com o microfone na mão é maravilhoso, profetizar com os amigos que aplaudem é muito bom, profetizar com o seu saldo bancário está curto é muito maravilhoso. Eu quero ver você profetizar na luta, na prova, na adversidade, na provação, quando os amigos lhe abandonam. Eu quero ver você profetizar quando a enfermidade ela bate a porta da sua casa. E mesmo assim, diante dessas circunstâncias, Jeremias está profetizando. Ora, a verdade é que este mesmo homem, ele vai anunciar a palavra do Senhor aos ouvidos de todos os moradores de Jerusalém, porque a Bíblia nos diz que Jerusalém estava passando por uma calamidade espiritual grande. Ora, pois, durante o dia, pastor Adelino, a Bíblia nos diz que o povo, eles serviam ao Senhor dentro do santuário, prestando os rituais do culto a Deus. Porém, ao entardecer, todos aqueles que professavam a fé, todos aqueles que iam ao templo adorar, eles saíam das suas casas e subiam a toda a montanha e debaixo de toda a árvore frondosa, eles se curvavam a deuses pagãos, deuses feitos por mãos humanas, a Baal, a Azera, a Astarote, a Moloque, enfim. E a Bíblia nos diz que Deus ele contemplou o seu alto e sublime trono. E quando Deus ele contemplou esta situação, Deus levanta Jeremias para dizer: dois males fez o meu povo contra mim. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e depois eles cavaram cisternas que não sustentam água. Aí Deus ele vai colocar o seu projeto em ação, Deus vai colocar o seu plano em prática, porque Deus vai levantar Jeremias para anunciar o dia aceitável do Senhor. Jeremias vai levantar a sua
sua voz, ele vai dizer: eu, o Senhor, entregarei toda esta cidade e todos os moradores desta terra e todas as cidades circunvizinhas a meu servo, a saber, a Nabucodonosor, o rei do império caldeu, o rei do império babilônico. Tenho entregado toda esta cidade na palma das suas mãos. Talvez eu não estou compreendendo esta mensagem. Quem era a Babilônia? Se você for olhar as páginas da Bíblia Sagrada, você vai entender que desde o início da criação até os dias aqui situados, se passaram grandes impérios sobre a face da terra. Eu poderia nesta noite falar do Egito, foi uma grande potência militar. Eu poderia nesta noite falar da Síria, com seus homens esforçados de peleja. Porém, a nação a qual mais vai se destacar na história bíblica era a Babilônia. Por quê? Porque no seu início se teve ali nas planícies do grande rio Eufrates, nas planícies também do grande rio Hiddekel, conhecida também por todo o seu armamento bélico, reconhecida também por todo o seu poderio militar. Aonde Babilônia ela se achegava com seus homens de peleja, ela conquistava, destruía e ali propagava que todo aquele território pertencia a seu Senhor. Porém, vai chegar um tempo também, o tempo se passa sobre a nação da Babilônia, e quando o tempo se passa, a Bíblia descreve que o imperador daquela época, um homem conhecido como Nabopolassar, ele vai falecer, ele vai descer a sepultura, os seus dias foram findados, e agora, evangelista Ashley, o príncipe coroado, ele vai subir ao trono e suceder a seu pai em seu lugar. E que homem era este? Este mesmo homem situado aqui, Nabucodonosor, o qual se tornou rei do império caldeu, o qual se tornou rei do império babilônico. E quando a coroa de glória foi colocada sobre a sua cabeça e o cetro de poder foi regido pelas suas mãos, ele vai colocar o intuito em seu coração, ora qual? De fazer uma visita à cidade de Jerusalém. As páginas da Bíblia Sagrada, você vai entender que em cada uma dessas viagens a qual Nabucodonosor fez a cidade de Jerusalém, ele trouxe à terra castigos severos, a ponto de levar a cidade à sua ruína, a ponto de levar a cidade à sua destruição total. Enfim, mas se você for olhar, você vai entender que ele fez 3 excursões à cidade santa. Em cada uma dessas viagens, ele vai infligir à terra castigo e penações. E agora, eu não vim nesta noite falar acerca da segunda viagem, não, eu não vim nesta noite falar acerca da terceira viagem de Nabucodonosor, aonde o templo foi destruído, não, eu vim falar acerca da primeira viagem deste homem para Jerusalém, aonde a Bíblia vai descrever que quando ele se achega ao redor de Jerusalém, Jerusalém está cercada com homens esforçados de peleja, com seus cavaleiros de batalha, e cercada com trincheiras. Não bastando isso, Nabucodonosor, ele entra dentro da cidade, e quando ele entra dentro da cidade, o que me chama a atenção, pastor Ademildo, é que ele entra dentro do santuário, ele entra dentro do templo, ele entra dentro do lugar de adoração a Deus, e ele tira de lá algo que me chama a atenção, olha qual? Os instrumentos de louvor ao Senhor. Ele tira de lá os instrumentos para a ministração aos louvores a Deus, que eram os vasos preciosos da casa do Deus Todo-Poderoso. Ele pega os vasos preciosos da casa de Deus, e não tendo por satisfeito, ele ainda por sua vez, ele vai tomar alguns homens cativos, alguns homens que foram conhecidos pela história bíblica como heróis da fé. Eu poderia nesta noite falar do sacerdote Josadaque, por que não falar também de Mordecai e de Hadassah? Por que não falar de tantos outros homens que situaram nesta situação? Enfim, eu poderia também pronunciar acerca do profeta Ezequiel, o filho de Buzi. Só que a Bíblia nos diz que ele vai dentro da cidade e pega todos os homens em cativo, e agora ele vai em direção à porta da cidade para conduzir o seu povo para fora da sua morada. O povo está saindo de Jerusalém, pastor, cativo, aprisionado, prisioneiro.
Aquilo que era antes sinônimo de adoração, hoje é sinônimo de desgosto, porque eles estão saindo de Jerusalém para uma terra aonde eles não tinham vínculo com a fé mosaica, para uma terra aonde eles não tinham nenhum conhecimento da cultura que se encontrava naquele local. E quando eu vejo os homens sendo levados prisioneiros com cadeias nas suas mãos e também com troncos sobre os seus pés, eu vejo que Deus, ele cumpriu a sua palavra. Eu vejo que Deus, ele cumpriu o seu intento. Deus, ele cumpriu aquilo que ele havia falado através da boca dos seus servos. Todavia, Deus ainda tinha uma palavra sobre o seu povo. E que palavra era esta, evangelista? Deus agora, ele levanta Jeremias com voz profética na terra para dizer: e o Senhor abriu os seus tesouros e tirou de lá os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus tem uma obra a realizar na terra da Babilônia. Glória! Eu estou sentindo a autoridade do Eterno nessa casa. É Deus dizendo para quem dizer: ei, eu ainda tenho uma obra aonde é na terra da Babilônia. Só quem está entendendo a palavra nessa noite, começa a fazer barulho de adoração para jurar, porque Deus ainda tem uma obra realizada dentro da tua casa. Deus ainda tem uma obra realizada dentro da tua família. O meu Deus ainda tem uma obra realizada dentro do teu santuário. E o nome do Senhor será glorificado. Só quem acredita, adora. Adora Deus nesta casa, porque Ele está nesse lugar. Verdade é que eles estão saindo de Jerusalém para fora da sua terra, em um local conhecido como Siná. Esta terra era uma terra longínqua, porque de acordo com os historiadores, eles vão ser daqui de Jerusalém para além do rio Eufrates, lá na terra de Siná, era mais de 1000 quilômetros de caminhada. Sabe como era feito este percurso? Não é como um carro do ano, não foi com a Ferrari como muitos aí queriam estar, também não. Este trajetória foi realizado a pé, era uma viagem exaustiva, era uma viagem cansativa, era uma viagem onde muitos pereceram no caminho. Porém, quando eles passam o rio Eufrates, a Bíblia descreve: Nabucodonosor, seu coração se enche de orgulho, porque Deus usou este mesmo homem como instrumento na palma da sua mão. Quem disse que Deus não usa o ímpio? Quem foi aquele que disse que Deus não usa o egípcio para ir atrás do hebreu? Porque Deus, ele faz assim. Deus sempre coloca Penina no lado de Ana, porque se ela não estiver do lado de Ana, Ana para no caminho. Aleluia! E a Bíblia nos diz que quando este mesmo homem, ele já chega na terra de Siná, ele vai dizer aos seus oficiais: olha, assente o povo nas minhas províncias. E eles estão assentando os exilados de Jerusalém e de Judá. E quando eles assentam todos os homens daquelas regiões, a Bíblia descreve e enfatiza que Nabucodonosor, ele pegou os vasos de instrumento de adoração a Deus. Ele pegou o vaso precioso da casa de Deus e levou ao templo do seu Senhor lá na terra de Siná. E por que a Bíblia ela faz questão de nos relatar acerca deste fato? Havia tantos vasos na terra, sim, mas os vasos do Senhor foram tirados do lugar santo de adoração e levados à casa de um Deus pagão, conhecido como Nebo. Aí eu entendi o que Deus quis falar comigo. Por quê? Porque eles não estão em um lugar qualquer, não. Eles estão nas terras de Siná. Quem não se lembra de um homem conhecido como Noé? A Bíblia nos diz que depois de Deus haver enviado dilúvio sobre toda a terra, Noé, por sua vez, ele possuía 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia nos diz que a descendência de Cã, ela foi amaldiçoada, porque ele contemplou com seus olhos a nudez de seu pai. Porém, a descendência de Sem e Jafé, ela foi bendita pelo nome do Senhor. O tempo se passa e a Bíblia nos diz que este mesmo Cã, ele vai dar um filho, ele vai ter um filho conhecido como Cuxi.
Cuxi também vai gerar. E quando ele gera, a Bíblia enfatiza o teu coração que do relacionamento deste homem com a sua esposa, o quarto filho deste casal será um homem conhecido como Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod, ele foi um grande caçador na presença de Deus. Aleluia. Foi um homem de peleja, foi um homem de autoridade. Ele possuía homens ao seu serviço, porém, este mesmo homem, ele será um homem de autoridade, de maneira que ele vai ordenar que se edificassem cidades para si, pois é que ele edifica a cidade de Calné, ele vai edificar a cidade de Ereque. Por que não falar também de Siná? E a Bíblia nos diz de um local conhecido como Babel. Este nome Babel é um termo na sua escrita, no seu original. Esta palavra, por sua vez, ela tem por tradução a palavra confusão. Porém, quando eu olho para o capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, a Bíblia nos diz que todo o povo da terra de Judá foi levado para Babilônia. E aonde está a Babilônia? Na terra de Siná. Babel, no seu original, significa confusão. E Babilônia, por sua vez, significa grande confusão. Por que, evangelista? Porque é o próprio Deus confundindo os seus vasos. E talvez você não entende porque a porta se fechou. E talvez você não compreende porque você trabalha e não prospera. Talvez você não entende porque tudo quanto você faz não dá certo. A porta não se abre, não prospera, não vai para frente. É porque Deus está confundindo os seus vasos. Mas não se preocupa, o vaso está na Babilônia, mas o vaso ainda tem dor. O vaso está na Babilônia, mas o vaso ainda tem dor. E quando eles assentam todo o povo hebreu lá na terra da Babilônia, lá na terra de Siná, Nabucodonosor agora, ele vai chamar um dos seus oficiais, aí ele chama diante de si. Este homem, por sua vez, ele tinha um cargo especial, o qual destacava de todos os demais homens ao serviço de Nabucodonosor. Este homem era chefe dos eunucos. Este homem, por sua vez, ele tinha uma incumbência de regir uma grande quantidade de jovens, a qual eram eunucos, homens prisioneiros do rei. Bem, verdade é que ele chega às penas e vai lhe dizer estas palavras: olha, bem, verdade é, passai porventura por todos os exilados do povo hebreu, por todos os cativos de Judá, e trazei diante da minha presença jovens de boa índole, jovens doutos na ciência e entendidos no conhecimento. Trazei diante da minha presença jovens que atentam estes requisitos. Perceba que Nabucodonosor está fazendo uma exigência, e assim as penas, quando ele ouve a palavra do seu Senhor, ele o faz. Porém, quando ele está indo para realizar este feito, Nabucodonosor ainda decreta outra ordem, dizendo: olha, você vai pegar esses jovens hebreus, esses cativos de Judá, e não bastando isso, eles vão comer perante a minha presença da porção que é reservada para mim durante o período de 3 anos e meio. E não bastando isso, eles ainda têm que ser ensinados em toda a lei, em toda a cultura dos caldeus, para que eles possam permanecer no palácio do seu Senhor. O que me chama a atenção é que a língua falada naquela época era o arcádio, o aramaico e o sumério. Então era muito comum naquela época os povos cativos serem instruídos e ensinados na lei dos caldeus. E assim as penas do faz, ele vai passar por toda a cidade circunvizinha, ele passa entre os exilados de Judá e os cativos de Jerusalém, e naquele local ele vai encontrar 4 jovens que atendiam este requerimento. E quem eram estes jovens evangelistas? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que me chama a atenção é que quando Aspenaz ele encontrou esses 4 jovens, imediatamente, Meu Deus, glória, ele vai trocar o nome desses 4 jovens hebreus para nomes que glorificavam divindades pagãs na base da Babilônia. Então Daniel passou a ser chamado de Betel Sassá, Ananias passou a ser chamado de Sadraque,
Misael passou a se chamar de Mesaque e Azarias de Abidenego. Mas a Bíblia descreve que estes mesmos jovens, eles eram tementes ao Senhor seu Deus. Então entendo algo aqui. Perceba que quando Nabucodonosor ordenou que esses 4 jovens fossem trazidos na sua presença, ele vai requerer algo específico. Ele vai requerer algo extraordinário, algo que muitos não têm. Ele vai dizer: olha, eu quero jovens de boa sabedoria, eu quero jovens de boa aparência, eu quero jovens de boa índole para estar no meu palácio. Então entendo algo aqui, que o meu adversário, o adversário da tua alma, ele não quer quem se encontra lá fora, não, porque quem já se encontra lá fora já está agarrado às garras dele. Ele quer aqueles que se encontram no altar, ele quer aqueles que professam a palavra, ele quer aqueles que professam o Cristo ressurreto. Não estou dizendo para as penas: eu quero aquele que prega, eu quero aquela que se consagra, eu quero aquela que foge da aparência do mal. É este que eu quero, é este que eu quero. Pega ele, muda o nome dele. Porém, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a atitude a voz penas toma vai contradizer com tudo aquilo que aqueles jovens estavam vivendo. Olha por que, evangelizaste? Porque se você for olhar as páginas da Bíblia Sagrada, você vai entender. Era muito comum naquela época, naqueles dias, quando nascia uma criança na casa de um homem hebreu, este mesmo homem colocar um nome sobre esta criança e tributasse a Deus a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A Bíblia evangelizaste que não se lembra de Davi, porque a Bíblia nos diz que em Davi, em Jerusalém, lhe nasceram 3 filhas, Eliada, Elissama e Elifelete, que estes nomes no seu original significa Deus me ouve, Deus me conhece e Deus me liberta. Mas o nome de Daniel foi trocado, o nome de Ananias foi trocado. Era o rei Nabucodonosor dizendo para aqueles 4 jovens hebreus: ei, eu arranquei vocês da vossa terra, eu destruí o vosso templo, eu arranquei vocês do seu sente querido. Então eu também arrancando o vosso nome. Mas quem é adorador não se intimida, quem é cego ele não se move. Por quê? Porque pode mudar o meu nome, mas na minha adoração você não toca. Pode mudar o meu nome, mas na minha adoração você não toca. Pode mudar o meu nome, mas eu não vou me prostrar, não vou me corromper. Por quê? Porque quem é fiel a Deus dentro do tempo é fiel a Deus na Babilônia. Quem é fiel a Deus dentro do tempo é fiel a Deus no meio dos cativos. Quem é fiel a Deus dentro do tempo, ele não se conmove, não se prostra não, mas ele permanece fiel. É por isso que Jesus vai dizendo, João: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Posso ver se tem a eu não sei de que maneira você entrou por essa casa nessa noite, ei, mas o meu Deus estava diante para crente nessa casa. Ele pode tentar pagar a tua identidade, ele pode tentar pagar a tua doação, mas eu te chamei para ser adorador, eu te chamei para ser ministro da minha palavra, eu te chamei para ser instrumento na minha mão, e o meu nome será glorificado. Só quem acredita, exalta. Deus grandão, poderoso. Obrigado, Jesus. E nós conhecemos aqui Coisa boa. a maneira qual Daniel e seus 3 amigos, eles vão se destacar dos demais jovens que se encontravam nesse requisito a qual Nabucodonosor havia dito. Conhecemos também a maneira qual esses 4 jovens hebreus, eles vão se destacar dos demais da corte imperial dos caldeus, porque não foram achados outros tais semelhantes a Daniel, Ananias, Misael, Azarias na Babilônia, pois a mão do Senhor
estava sobre eles. Como já foi dito nesta noite aqui, não, eu te coloquei por cabeça e não por causa. Porque Deus ele faz assim. Porque quando eu e você estamos obedientes à voz do Senhor, nós correremos e as bênçãos nos alcançarão. Só que o tempo vai se passar na Babilônia, é bem verdade. E quando esse tempo se passa, a Bíblia descreve que Nabucodonosor um dia ele vai acordar perturbado, ele vai acordar inconformado, porque ele teve uma madrugada perturbada, porque os seus sonhos lhe tiraram o sono dos seus olhos. E a Bíblia descreve que nesta mesma ocasião ele ordena que os magos, os astrólogos, os sábios de todo o seu reinado se apresentassem diante dele, para que assim pudesse revelar ao seu Senhor aquilo que ele havia tido de revelação em seu livro. Porém, eles não vão poder descrever, eles não vão poder relatar, eles não vão poder dialogar ao rei aquilo que ele havia tido em seus sonhos. Então, quando Nabucodonosor ouviu a palavra destes homens, ele se ira e o seu semblante se transforma, de maneira que agora ele vai emitir um decreto durante todo o seu reinado: a morte, o final, a perecendo, para que aqueles homens fossem mortos ao fio da espada e perecessem perante a ordem do rei. Então, imediatamente, o arauto daquela época, ele pegava o pergaminho e diante das praças, perante todo o povo, ele decretava as palavras do seu Senhor. A verdade é que quando Daniel ouviu acerca do decreto, quando Daniel ouviu acerca da sentença, quando Daniel ouviu acerca daquela palavra, a qual era ministrada pelo arauto, Daniel não vai fugir para debaixo da saia da mãe, não. Daniel não vai se achegar ao seu líder para declarar o que está acontecendo dentro da sua casa, não. A primeira atitude de Daniel, ele entra dentro da casa e ora. Ele entra dentro da casa e ora. E a Bíblia nos diz que Deus entregou a Daniel a revelação do sonho, a revelação da visão. E a este mesmo homem, ele se apresentou diante de Nabucodonosor. Deus! Nabucodonosor ouve a revelação. E quando ele ouve a interpretação, ele se maravilha. De maneira que agora ele vai elevar Daniel em um alto posto na Babilônia. De maneira que este mesmo jovem hebreu se tornou entre um dos 3 grandes em toda a província da Babilônia, na terra de Sinai. E a Bíblia nos diz que Nabucodonosor cobriu a Daniel de honras e honrarias, de maneira que este mesmo homem agora, ele estava às portas do palácio real. E no texto, a boa hora nós acabamos de ler. A verdade é que o tempo se passa. E quando o tempo se passa, vai revelar ao coração da igreja aquilo que estava enraizado no coração de Nabucodonosor. Porque a Bíblia descreve que este mesmo homem, ele vai edificar uma imagem de ouro na província de Duma, na terra da Babilônia. E esta imagem, por sua vez, ela possuía 60 cômodos de altura e 60 cômodos de comprimento. Os peregrinos que caminhavam pelo caminho, quando olhavam para o horizonte, logo destacava no meio do campo esta imagem, por causa do seu brilho, por causa da imagem refletida à luz do sol. E todos se maravilhavam com esta imagem. De acordo com a história bíblica, este local aqui, conhecido como província de Duma, no seu original significa o muro. Foi o mesmo local onde Deus, por sua vez, em misericórdia, ele conduziu o profeta Ezequiel, filho de Buzi, para profetizar em um vale cheio de ossos. Enfim, a Bíblia descreve que este mesmo Nabucodonosor, ainda não conformado de ter levantado uma abominação, ele vai chamar os seus oficiais, vai emitir outro decreto pela boca do arauto, dizendo para que todos os oficiais em seu reinado, eles viessem à consagração desta imagem. Então o arauto agora, ele vai de cidade em cidade, em aldeia em aldeia, em circunvizinha, em cidades circunvizinhas, para convocar todos os oficiais do reinado de Nabucodonosor.
Nabucodonosor. A verdade é que quando a multidão daqueles homens oficiais que possuíam um alto cargo entre o povo, eles olhavam para aquela estátua de ouro, eles ficavam abismados com tamanha beleza, com tamanha altura, com tamanha obra realizada pelas mãos dos homens. Aleluia! E todos estavam de pé diante da imagem. Meu Deus! Nabucodonosor vai emitir outro decreto, dizendo: ouvi, povos, línguas e nações. Aquilo a qual Nabucodonosor tem dito, há de ser: quando ouvires o som da buzina, do saltério, da gaita de foles, e de todo instrumento de sopro, e de todo instrumento de corda, no mesmo instante vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro a qual Nabucodonosor tem levantado. E há de ser que aquele que não o adorar será morto no mesmo instante. E a condenação de morte é esta: morte através da fornalha de fogo. Maravilha, Deus! Era uma sentença muito comum. Quem não se lembra dos dois falsos profetas que profetizaram falsamente em nome do Senhor, Acabe e Zedequias? Profetizaram falsamente perante a face do Senhor, de maneira que Nabucodonosor pegou esses dois homens e lançou dentro da fornalha de fogo ardente. A partir deste momento já não é mais uma opção. A partir deste momento já não é mais uma escolha. A partir deste momento, ou você adora, ou você será morto ao fim da espada. E assim é de ser nos últimos dias da terra, da igreja sobre a face da terra. Porque a Bíblia descreve que não se lembra Apocalipse no seu capítulo número 14, aonde a Bíblia descreve que a besta, ela será levantada, e a imagem a qual será seguida, pois ela terá poder para curar e fazer descer fogo do céu. E há de ser que aquele que não adorar a imagem da besta, ele será morto ao fio da espada. O que aconteceu outrora está prestes a acontecer. Só que a Bíblia nos diz que quando todos aqueles homens, mulheres, jovens e crianças ouviram o som de todo instrumento de corda, eles se prostraram e adoraram. Eles se prostraram e adoraram. O que é que tem de feito de prostrar nesta noite? O que é que tem de feito se render àquilo que não agrada aos olhos do Senhor? O que é que tem de feito se render àquilo que não agrada à presença do Deus Todo-Poderoso? Porque quando eles ouviram o som, eles se curvaram. Quando eles ouviram o som, eles se prostraram. Quando eles ouviram o som, eles se entregaram. Não ceda, permanece fiel, permanece na vocação a qual Deus te colocou, permanece no local onde Deus te levantou, porque certamente Ele virá e Ele honrará o teu ministério e a tua chamada. Só que a Bíblia nos diz, presbítero Rony, que quando toda a multidão se prostrou, 3 permaneceram de pé. Aleluia. 3 permaneceram de pé. Eu já estou finalizando a mensagem. Eu quero que você entenda que enquanto tem muita gente se prostrando a Baal, enquanto tem gente se prostrando às 5 horas no WhatsApp, enquanto tem gente se prostrando a 1 minutinho longe da presença de Deus, Deus está levantando um crente ainda que permanece de pé na sua presença. Aleluia. Glória. E a Bíblia nos diz que quando os caldeus que estavam embaixo, eles olhavam para esses 3 que estavam em cima, o que aconteceu? Eles vão delatar a Nabucodonosor. Mas eles não vão delatar estes homens por causa desse acontecido, não. Foi por causa da inveja, foi por causa da inimizade, foi por causa da cobiça. Como é que pode um homem cativo se tornar um homem grande na terra da Babilônia? Como é que pode aquele que era para ser nosso prisioneiro, agora é ele que nos ordena e nos comanda? É porque Deus faz assim, porque no lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra para frente desta casa. No lugar da
constituíste sobre os Maravilha. negócios da Babilônia. É. Estes jovens, ó rei, não fazem caso nenhum de ti. Aos teus deuses eles não servem. E nem tampouco a imagem de ouro a qual o Senhor levantou eles adoram. E quando Nabucodonosor ouviu, ele se encheu de ira. E a ordem de Nabucodonosor é esta: mandam chamar a minha presença. Maravilha. E quando eles se apresentaram a esses três jovens hebreus, eles vão ouvir as palavras de Nabucodonosor, dizendo: olha, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que aos meus deuses vocês não servem, nem tampouco a imagem agora eu levantei vocês andaram. Boa coisa certamente é para vós. E quando ouvir o som da buzina, do saltério, da gaita de foles, e de todo instrumento de corda, e de todo instrumento de sopro, no mesmo instante para vós é boa coisa vos prostrar e adorar. E se vocês não adorar, no mesmo instante sereis lançado dentro da fornalha de fogo. Aleluia. Aqueles três jovens diante daquele homem vão levantar a sua voz e vai dizer: olha, rei, fica sabendo que aos teus deuses nós não vamos servir, nem tampouco a imagem de ouro a qual o Senhor levantou nós vamos adorar. Fica sabendo que o Deus ao qual nós servimos, Ele é que pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. E se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não vamos adorar, nós não vamos nos prostrar a imagem de ouro a qual o Senhor levantou. E quando Nabucodonosor ouviu essa palavra, a primeira ênfase que a Bíblia descreve é que o seu semblante mudou. Aleluia. Aleluia. Já não era mais o mesmo. Estou sentindo a presença de Deus que eu estava. Porque agora ele vai arder em ira. Maravilha. O seu semblante era de ira, de furor, de cólera para esses três jovens hebreus. E ele vai emitir uma ordem. Escuta isso aqui. E a ordem era que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes. Eita. O que era a fornalha de fogo? A fornalha de fogo era uma grande estufa, aonde muitos dos caldeus daquela época, eles confeccionavam imagem e escultura aos deuses que eles cultuavam e prestavam adoração nas regiões da Babilônia. Essa estufa, por sua vez, possuía 2 aberturas. A primeira abertura se encontrava na região de cima, e a segunda pela parte lateral. Ou seja, a partir daquele momento, a ordem foi expressa, a ordem foi determinada. Para quê? Para que a fornalha atingisse um ponto de temperatura a qual ela nunca antes havia atingido. Aleluia. Nabucodonosor vai emitir outra ordem aos seus homens de peleja, aos seus homens de batalha, homens esforçados da guerra, para que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego com seus chapéus, com seus calções e com toda a sua indumentária. E a Bíblia nos diz que pelo calor das chamas que emetia da fornalha, aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram pelo calor das chamas. Aleluia. Porque antes de alguém lançar estes homens, já viu acontecido morte. Só que a Bíblia descreve que na Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Meu Deus. Deus. E a Bíblia nos diz: alguém vai chegar a Nabucodonosor e vai dizer: ó rei, não lançaste tu 3 homens dentro da fornalha de fogo? E ali naquele momento ele vai dizer: é verdade, ó rei. Porém Nabucodonosor, ele fica espantado, ele fica perplexo, ele fica abismado. Por quê? Porque quando ele olha para a fornalha, ele não vê 3 homens, não, ele vê 4.
Ele não viu 3 homens, não. Ele viu 4. É por isso que Nabucodonosor dizia: eis que eu vejo 4 homens santos caminhando no mesmo fogo, e a sua semelhança é a semelhança ao Filho de Deus. Olha por que, evangelista Ashley, olha por que Nabucodonosor ele faz essa descrição. Eu quero que você entenda essa coisa. Eu estou finalizando a mensagem. O corpo humano, para ele ser cremado, ele tem que atingir uma temperatura de 300 graus Celsius contínuo durante um período de 6 horas. Assim, a cremação do corpo é realizada. O ouro, por sua vez, para atingir o seu ponto de fusão, ele tem que atingir a temperatura de mais de 1200 graus Celsius, semelhantemente assim também com a prata. Ou seja, a temperatura era alta, mas o nosso Deus era grande. Aleluia! Por que, evangelista Ashley? Eu quero que você entenda isso aqui. Eles foram lançados dentro da fornalha, com seus chapéus, com seus calções, com seus sapatos, com a sua indumentária. Meu Deus do céu! Mas quando eles caíram dentro da fornalha, a Bíblia nos diz que eles passeavam no meio do fogo. Por que, evangelista Ashley? Porque a primeira coisa consumida pelo calor das chamas naquele momento não foram os chapéus. A primeira coisa consumida pelo calor das chamas naquele momento não foram os calções, não. A primeira coisa consumida pelo calor das chamas não foram os sapatos, não. A primeira coisa que foi consumida pelo fogo foram as cordas. Aleluia! Por que, evangelista Ashley? Porque para andar na presença de Jesus tem que ser solto, tem que ser liberto, tem que ser livre. É por isso que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que a Bíblia nos diz que eles estão dentro da fornalha de fogo, mas não está parado. Está dentro da fornalha de fogo, mas não está estacionado. É Deus dizendo para Nabucodonosor: antes da fornalha se aquecer, eu desço primeiro. Só que acredita. Adora Deus nessa casa. Porque a Bíblia nos diz que naquele momento o Senhor se fez presente. Aleluia, Deus, glória! Deus grandão! Obrigado, Espírito Santo, aleluia! Porque aonde se encontra 2 ou 3 reunidos no meu nome, Meu Deus! eu estarei no meio deles. Quem está dizendo isso não é o evangelista Ashley. Aleluia! Quem está dizendo isso não é o pastor Oh, Deus. meu Deus! Porque ainda que as calor das chamas tenham de sufocar a tua fé, Jesus ele desce dentro da fornalha para te dar livramento. É por isso que a profecia do profeta Isaías vai se concretizar neste capítulo, porque a palavra do Senhor nos diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. Quando passarem pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergerão, e quando passarem pelo fogo nem a chama arderá em ti, diz o Senhor dos exércitos. Nabucodonosor está espantado, Nabucodonosor está perplexo. Por quê? Porque o livramento não veio do lado, o livramento não veio da retaguarda, não. O livramento veio do alto. Eu levo meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? Eu sei, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, que criou os céus e a terra. Glória, glória a Deus! Maravilhoso! Príncipe guerreiro! Porque alguém está na fornalha hoje aqui, Deus da tribo de Judá! mas o anjo do livramento está descendo dentro da fornalha esta noite. O anjo do livramento está descendo na fornalha. E ele vai dar livramento para crente que é fiel na presença dele. A palavra do Senhor nos diz que ele fica espantado. E quando ele fica espantado, ele vai se levantar e vai dizer: sai para fora.
Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo. Aleluia. Eles ouvem a voz e saem. E quando eles saem para fora, os caldeus estão perplexos. Os caldeus estão admirados. Porque sobre esses 3 jovens não havia cheiro de roupa queimada. Nenhum cabelo de sua cabeça foi danoso pelo fogo. Quando eles saíram da fornalha, aqueles que estavam do lado de fora estava cativo, mas quem estava dentro estava solto. É assim nos dias atuais. Por quê? Porque muitos estão lá fora, mas estão prisioneiros. Mas eu e você que estamos dentro, nós somos libertos pela palavra do Senhor. Senhor, me libera. Estou obrigado, pastor Adelino. Já estou finalizando a mensagem. Escuta, quando eles saíram para fora, Nabucodonosor emite outra vez o decreto. E qual decreto era este? Ele vai ordenar ao alto que levantasse a sua voz e no meio do povo proclamasse: eu, Nabucodonosor, que todo o povo, nação e língua, que este mesmo povo não vale nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque é Ele que salva dentro da fornalha de fogo. Meu Deus. E a Bíblia nos diz que naquele mesmo ano Ele prosperou Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu entendo com isso? Por quê? Porque aqueles homens foram levados para uma terra estrangeira, para ser cativo, para serem prisioneiros, para serem escravos em terra alheia. Porém, naquela mesma terra da sua aflição, Deus os havia prosperado. Eu não sei qual foi o estado que você entrou no ano de 2025. Eu não sei como se encontra o teu lar, a tua casa, o teu celeiro, a tua vida financeira, a tua vida sentimental. Mas o meu Deus me trouxe nesta casa, nessa noite, para te dizer: ei, está chegando novidade de vida para a tua história, está chegando novidade de vida para a tua casa, e você vai cantar um cântico na minha presença. Não é cântico de tristeza, não é cântico de lágrima, não, é cântico de alegria. Porque Deus nesta noite desceu com surpresa na casa, para surpreender aqueles que estão dentro da casa e fora da casa. É Deus dizendo para quem nesta cadeia: o teu ano em 2025 vai ter melhora, e o meu nome será glorificado. Aleluia. Eu recebo. Sobre a sua cabeça nesta noite, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Deus, nesta noite, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra, meu Deus, foi ministrada nesta casa. E o que eu te peço, meu Deus, através desta oração, Pai, estende as tuas mãos sobre o teu povo, estende as tuas mãos, meu Deus, sobre este lar. Eu profetizo, meu Deus amado, que neste ano de 2025 os teus filhos vão cantar uma nova canção na tua presença. Ó meu Pai, porque a tua palavra nos diz que o vento forte passou, a chuva forte cessou e o tempo de cantar chegou. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus amado, através desta oração, Pai, um novo tempo, uma nova história, uma nova página sobre a vida dos teus filhos. E eles vão testificar e dizer que só o Senhor é Deus que faz e opera. Ó meu Pai amado, meu Deus fiel, fica conosco, Senhor, e derrama sobre nós a tua paz, em nome do Senhor Jesus. E você aplauda a Deus nesta noite.